Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje falaremos sobre as transnacionais e a globalização, sobre monopólio, oligopólio. Vamos nessa? Então vamos nessa. Antes de mais nada, vamos falar sobre transnacional. O que é uma transnacional? Transnacional é uma empresa que ela é internacional, uma empresa global. Ela tem a sede dela lá no país que ela foi criada e ela espalha pelo mundo, ela espalha filiais pelo mundo. As transnacionais, elas têm uma grande importância, na verdade, dentro do mundo global, porque são empresas globais, então isso é a própria globalização de uma forma econômica. Mas as transnacionais não são só a globalização econômica, a padronização de consumo, né? Porque as pessoas passam a consumir o mesmo produto no mundo inteiro. Já parou para pensar nisso, né? Você pode ir em qualquer lugar do mundo praticamente turístico e você vai encontrar um McDonald's nesse lugar. E aí o McDonald's ele vai mudar pouco os seus sanduíches dependendo da cultura dos lugares, né? Eles vai tentar sempre manter o mesmo padrão internacional. Então, o consumo passa a ser mais padronizado. Isso acontece para a empresa não perder lucros, né? Já imaginou se eles têm que fazer um cardápio em cada país? Então, fazendo um cardápio universal, eles economizam. Então, por conta, né, dessa questão lucrativa, né, da marca, acaba que o consumo passa a ser global. Então, nós temos aí uma questão da globalização econômica, uma questão da globalização cultural, nessa questão do consumo global, e também tem uma questão política, porque as transnacionais elas cresceram sua atuação durante a Guerra Fria. Elas meio que foram uma arma econômica americana de se espalhar pelo mundo, porque quando a transnacional chega a um país, ela vai levar emprego, ela vai aumentar a arrecadação, vai aumentar a urbanização do lugar, a industrialização, dependendo da transnacional, e tudo isso gera uma dependência do país mais pobre sobre a transnacional. Então, ela passa a ser um fator atuante dentro daquele país para continuar sendo um aliado americano, né, as transnacionais. Além disso, a transnacional, eu vou falar isso mais para o fim do vídeo, ela abre um problema porque, por vezes, ela é mais rica que o país e, por isso, ela detém um poder gigantesco dentro do país. Por vezes, ela vai defender o interesse dela ou do país de origem dela dentro daquele país, interferindo diretamente na política local, certo? Então, a transnacional não é uma coisa simples, ela é importantíssima dentro do conceito da globalização, beleza? Aqui nós temos exemplos de algumas transnacionais. Essa imagem é muito clássica, não sei se já caiu em prova, mas na internet essa imagem aqui está desde o tempo pré-histórico da internet. Que ela mostra que algumas holdings, que são as empresas que administram, né, as marcas e as suas marcas, né? Então, nós temos a PepsiCo e a Coca-Cola, que são duas marcas super concorrentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, quando falar sobre, a publicidade e o consumo, né? Nós temos aí a P&G, a Unilever. Beleza, voltei. Nós temos a imagem clássica, né, com a Johnson Johnson, com a Unilever, né, com a Nestlé. Ou seja, são em grandes empresas globais, né? Você vê os produtos delas, né, por aí. Se quiser parar a imagem, procurar essa imagem depois, você vai observar que muitas dessas marcas aí fazem parte do nosso dia a dia e muita gente nem percebe, fazem parte de uma outra empresa, né? Tipo, quando você vai imaginar que a L'Oréal Paris, ela é ela tem uma porcentagem dela que a Nestlé é dona, né, que a Nestlé administra. E aí tem os produtos que são administrados também pela L'Oréal, tipo Vick, né, que é um produto aí né, que é mais caro, né, de beleza, né, a Garnier, enfim. Enfim, vários produtos estão ligados a empresas que você nem imagina. Trustes. Dentro desse conceito, galera, nós temos os monopólios. O que é um monopólio? Monopólio é quando uma empresa ela administra um negócio naquele local. Exemplo de monopólio as empresas de energia no Brasil, a Neoenergia, a Enel, as empresas de energia estatais. Essas empresas, todas elas administram a energia local do estado do Brasil, só ela, não tem concorrência. Então, isso aí é um monopólio. Outro exemplo de monopólio, os Correios em referente, né, às cartas e os telegramas. Os Correios são um outro monopólio em relação a cartas e telegramas. Só eles fazem esse envio. Ou seja, monopólio é esse sistema em que uma empresa domina todo o mercado. O monopólio ele é prejudicial dentro do sistema capitalista, porque o capitalismo ele funciona com concorrência, né? As empresas têm que concorrerem pela lógica do capitalismo para ter uma diversidade de preços e assim as pessoas terem acesso ao preço que elas quiserem, né? Isso é uma forma de estimular o consumo, né? Porque você vai ter várias marcas com vários preços e também
uma questão de colocar, né, os produtos que são melhores, os produtos que são piores, enfim, isso é o capitalismo em si. Então, o monopólio é ruim para isso, porque aí vai ter só um produto, a empresa vai colocar o preço que ela quiser, e aí, para o capitalismo, isso é terrível, né? Não estimula o consumo. E aí nós também temos os oligopólios. Aí o oligopólio, para o capitalismo, ele é um pouco prejudicial ao consumidor, mas para as empresas nem tanto. O oligopólio é o quê? O oligopólio é quando tem um grupo de empresas, tá? Ou alguns grupos de empresas que dominam o mercado. Igual eu mostrei agorinha, né? Por exemplo, de refrigerante, você vai pensar em Coca-Cola, né? A Coca-Cola Company e a PepsiCo. Essas duas marcas administram uma quantidade enorme de marcas de refrigerantes, de bebidas em geral. Você vai pensar né, em indústria cultural, aí você vai pensar na The Walt Disney Company, você vai pensar na Warner Bros. Discovery, que aí você vai ver a quantidade de marcas que elas administram, você vai ver que elas dominam praticamente esse mercado. Então, são alguns grupos empresariais, alguns grupos de empresas que administram diversas marcas e elas acabam dominando o mercado por conta disso. Então, isso é um oligopólio, né? Quando tá essas poucas empresas dominando o mercado. Aí, quando surge uma empresa pequena, ela tem uma grande dificuldade de concorrer com essas grandes empresas. Normal, uma empresa de refrigerante, quando está surgindo para concorrer com a Coca-Cola, é muito difícil, porque é uma marca já estabelecida, ela coloca os preços que ela quiser, né? Ela faz a publicidade de forma ostensiva. É muito difícil de uma empresa pequena fazer frente a essas grandes empresas. Aí você fala, professor, mas na minha cidade tem um refrigerante aqui que todo mundo bebe, tal, muito famoso. Tem as exceções, é claro, e essas exceções, por vezes, elas são muito aliciadas por essas grandes marcas para serem compradas, né? Aí você vê a história do Guaraná Jesus, né? O Guaraná Jesus ele foi uma resistência dentro do Maranhão, foi criado por um farmacêutico, né? Farmacólogo, sei lá como é que chama, como ele era, né? Na verdade, o Jesus, né? Era o nome do Guaraná Jesus, vindo Jesus, o nome do rapaz que criou. E aí ele criou inicialmente para ser um remédio e depois virou um refrigerante de muito sucesso no Maranhão, até que na década de 80 ele foi vendido para a franqueadora da Coca-Cola, né, a empresa que fazia os refrigerantes para a Coca-Cola dentro do Maranhão, e aí depois essa empresa vendeu o Guaraná Jesus para a própria Coca-Cola Brasil, e hoje pertence ao catálogo. Mas perceba só que essas pequenas marcas elas sempre vão ser procuradas pelas grandes marcas para estarem dentro do catálogo deles. Dentro dessa lógica dos oligopólios, nós temos algumas palavras importantes. Uma delas são os trustes. O que é um truste? Truste é a fusão de empresas, quando duas empresas acabam se unindo, quando dois grupos empresariais acabam se unindo. Exemplo aí, ó, nós temos a Disney e a Fox. Então isso aí é um truste. Olha só, outro truste aqui, ó. União da HBO Max e Discovery Plus, né? Aí fazendo aí o serviço de streaming Max. Aqui nós temos o CAD, né? Que nessas questões dos trustes, o truste é um problema, porque você vai unir duas grandes empresas, você vai fazer uma mega empresa, vai virar um Megazord, lembra do Power Rangers aí? Aí cada país vai ter o seu organismo aí para tentar controlar os trustes, ou pelo menos tentar mesmo. O Brasil tem o CAD. Aí o CAD aprovou a fusão da Disney com a Fox no Brasil. Aí nesse acordo, por algum tempo, né, por exemplo, o CAD colocou que essa fusão tinha que manter os canais Fox Sports para não demitir pessoas, né? Esses organismos controlam, por quê? Porque quando tem uma fusão desse tamanho, naturalmente a mega empresa vai fechar empresas pequenas que faziam parte da corporação que foi comprada, ela vai demitir pessoas. Então esses organismos eles tentam evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, no Brasil, a fusão Disney-Fox o CAD colocou, ó, por algum tempo os canais Fox Sports devem existir ainda. Mas depois desse tempo, o que a Disney fez? Ela fechou e agora aqui no Brasil só tem os canais ESPN do grupo, né? Porque o grupo Disney já tinha os canais ESPN, comprou a Fox e aí veio junto os canais Fox Sports. Outro exemplo foi a mudança de nome, né? Hoje em dia a Fox não é chamada mais de Fox, né? Ela mudou de nome. Aí os produtos que eram da Fox todos mudaram o nome no Brasil. Então, no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Então, isso é por quê? Para tentar diminuir um pouquinho o impacto dessa mega fusão. Outro exemplo aqui de fusão dentro do Brasil, de truste, nós temos aí a Garoto sendo comprada pela Nestlé. Aí o CAD também colocou regrinhas, né, e tal, por um tempo, Nestlé, você não pode comprar outra marca de chocolate no Brasil, mas a Nestlé, depois desse tempo, né, passou o tempo, ela comprou, por exemplo, recentemente a Copenhagen. Então, está no processo aí de truste também.
Então, hoje em dia, a Nestlé Brasil, para você ter uma ideia dessa questão do oligopólio, ela tem aí a Garoto, ela tem a Copenhagen, ela tem a Cacau Brasil, então ela tem várias marcas importantes dentro do território brasileiro. Aqui nós temos, né, a Copenhagen pela Nestlé, como eu falei para vocês. E aqui tem, né, o textinho para você tirar o print aí, ó, de monopólio e oligopólio, né? Monopólio quando uma empresa domina o mercado, oligopólio quando um conjunto de empresas, de poucos grupos, né, dominam o mercado. Dentro dessa lógica, nós também temos aqui as holdings e o conglomerado, o grupo de marcas, né? Holding é o nome da empresa que administra as marcas. Exemplo, a Nestlé Brasil é a holding que administra as marcas. Você não vai comprar produtos chamados Nestlé Brasil no mercado, você vai comprar o Chamito, você vai comprar o Chambito, né? Que é o concorrente do Danone, você vai comprar o biscoito Bono, ou você vai comprar o sorvete lá, não lembro qual que é o nome do sorvete da Nestlé, mas você comprar o sorvete lá da Nestlé. Enfim, você vai ao mercado comprar os produtos da Nestlé. Então, a Nestlé é uma holding e as marcas que ela administra, todas essas marcas que eu falei, fazem parte do seu conglomerado ou grupo de marcas, certo? Aqui eu coloquei, por exemplo, a Disney. Perceba só a quantidade de marcas que a Disney administra. Então, aqui são só algumas, tá, que eu coloquei para vocês. Então, são várias. Eu tirei um print aqui do Wikipedia, tá, só para título de curiosidade. Então, tem a Marvel e todas as suas subsidiárias, tem a Lucasfilm, tem aí a antiga Fox, né, que é o 20th Century Studios, né, os estúdios que a Fox gravava os seus filmes, a Searchlight, né, a produtora, nós temos produtoras também, tem aí os estúdios de animação, a Pixar, o próprio da Disney, né, o da animação da Fox, a Marvel, Lucasfilm, as distribuidoras de filmes, nós temos aí os canais de TV, por exemplo, a ABC, a FX, Freeform, né, o National Geographic, enfim, os canais EI. Então a Disney ela é dona de bastante marcas, por isso que ela configura aí um oligopólio. Ela é uma holding, a The Walt Disney Company, ela é uma holding, e as marcas que fazem parte dela são o seu conglomerado, né? Só para recapitular, né? Só na questão da cultura pop, né? Tem a Marvel, tem a Pixar, né? Tem a Lucasfilm, enfim, essas são marcas da Disney, certo? São do seu conglomerado. Aqui nós temos a Joy Venture, mas você pode ver esse nome, Joy Venture, não sei se eu estou falando português correto, né? Até porque isso é em inglês, né? Essa é um grupo, né? A fusão de empresas para administrar temporariamente uma marca, né? Elas se fundem num projeto, um projeto temporário, não é permanente, não é uma fusão, não é um trust. Então elas se unem, né? Vamos supor, a Disney e a Warner Bros. Se juntaram para fazer um filme. Aí é um projeto que vai acabar, depois as duas vão formar de novo a separação entre elas, certo? Não é permanente. Aqui uma imagem só para mostrar, né, as marcas que fazem parte do grupo Coca-Cola, né, o Guaraná Jesus, como eu falei para vocês, né, que foi comprado, enfim. Nós também temos as franquias. A franquia só curiosidade, né, quando você paga tipo uma espécie de aluguel, né, um aluguel entre aspas aqui, para você poder usar aquela marca. Então você pode, por exemplo, comprar uma franquia, você tem que pagar uma parte lá para o McDonald's, né, para você comprar, e aí você vai pagar por mês uma porcentagem de dinheiro para o McDonald's para você continuar produzindo, né, os produtos do McDonald's, com a marca do McDonald's, com o método do McDonald's. Então você compra um produto já pronto para você administrar. Isso é uma franquia. Só para lembrar, né, que eu falei, né, sobre a franqueadora que chegou a comprar o Guaraná Jesus. Aqui nós temos, né, as maiores franquias do Brasil em 2023. Então perceba só que a primeira maior franqueadora, né, ou uma das primeiras que mais tem franquias pelo Brasil, é a Cacau Show, né? Aí depois vem o Boticário, o McDonald's, os colchões Ortobon, né, curiosamente está aí em quarto lugar. Então aqui tem as maiores franquias, os que mais têm lojinhas pelo Brasil aí, Cacau Show, Boticário, McDonald's, Ortobon e Odonton Company. O CAD, como eu falei, é aquele conselho, né, aquele grupo que todo o país tem, os Estados Unidos também tem, né? Quando a Disney foi comprar a Fox, lá nos Estados Unidos demorou um pouquinho para ser aprovado lá pelo Conselho Antitrust, né? Pelo Comitê Antitrust deles, justamente para evitar essa mega fusão, essa junção gigantesca que vai interferir no mercado. Então, por exemplo, quando a Disney compra a Fox, olha uma consequência. Blue Sky, né, que era o estúdio que fazia Era do Gelo, Rio,
foi fechado pela Disney. Porque isso é natural, a Disney já tem muito estúdio de animação. Então aí acabou que ela encerrou as atividades comprando. Outras porções, né, dessa compra não foram junto para a Disney, né? Aquele comitê antitruste, ele falou assim, ó, a Disney não pode levar tudo da Fox. Tem partes dela que tem que ser vendido para outro grupo. Então, algumas partes do que era da Fox foi vendido para outros grupos, para não deixar esse super grupo da Disney acabar até mesmo ficando mais forte que as outras grandes trouxas. Corporações são as chamadas sociedades anônimas, né? Aquelas empresas que elas são, digamos assim, vendidas na Bolsa de Valores, né? Uma empresa foi criada pelo Joãozinho, aí o Joãozinho vai lá e vai vender as ações dessa empresa na Bolsa de Valores. Aí, pessoas do mundo inteiro vão comprar porcentagens da empresa dele dentro da Bolsa de Valores. Aí vai virar uma sociedade anônima, porque olha o nome, sociedade anônima, um monte de gente que é dono, que você nem sabe quem é dono dessa empresa, tá? O dumping é uma prática proibida dentro do capitalismo, porque é o seguinte, lembra que eu falei que as mega empresas podem prejudicar as pequenas empresas? Isso aí seria uma tática, né? As mega empresas abaixam demais o preço de produtos para tomar prejuízo mesmo, só que ela pode tomar prejuízo porque ela é muito rica. Aí a pequena empresa, para concorrer com a grande empresa, não consegue abaixar o preço no mesmo patamar, porque se ela tomar esse prejuizão, ela não consegue se lidar depois, né? Não consegue sobreviver depois. Então o dumping é proibido por conta disso, porque vai ser predatório às pequenas empresas. Óbvio que o consumidor vai querer o produto mais barato. Dentro das transnacionais e a globalização, nós temos, como eu disse lá no início do vídeo, alguns problemas. As transnacionais, por vezes, elas são mais ricas do que os países, e aí elas interferem diretamente na política local. Elas interferem através de campanhas políticas, né? Elas doam para deputados dinheiro, e aí esses deputados, quando são eleitos, eles passam a defender o interesse da empresa, então ela meio que patrocina em troca de apoio político. Então isso aí já é uma forma de interferência. Elas interferem através de publicidade, né? Vamos supor que uma empresa quer que o governo aprove alguma lei X. Aí ela vai fazer publicidade ostensiva sobre aquele X que ela quer que o governo aprove. Isso aí é uma interferência, ela está manipulando a opinião pública para que a opinião pública seja a favor do que ela quer, certo? Isso é muito comum, tá, galera? É comum demais. O projeto de lei sobre as fake news, isso aí é comum. As grandes empresas de tecnologia do planeta, né? Elas não querem ser responsabilizadas pelo que as pessoas escrevem nas suas redes sociais. Então, a PL das fake news, por mais que ela é muito grande, né, um projeto de lei, mas nesse sentido da responsabilização das empresas, né, das big techs, elas não querem ser responsabilizadas. Então, você pode ver que a publicidade que elas fazem contra essa PL é gigante. Então, mais uma vez, são as grandes empresas internacionais interferindo na política local, mesmo de um país rico, como é o caso do Brasil. Sim, o Brasil é um país rico, pelo menos na riqueza geral, tá? Não na riqueza individual da população, que aí é uma outra coisa, a distribuição de renda. Então eles interferem na política, até mesmo na soberania, né? O Elon Musk, por exemplo, ele tweetou há algum tempo atrás, né, sobre a Bolívia, que estavam acusando, né, esses grupos empresariais de estar interferindo na política local, porque a Bolívia é um grande produtor de lítio, que é o chamado petróleo branco. Vou fazer um vídeo sobre o lítio depois. Que hoje em dia é um motivo de conflito entre a China e Estados Unidos, porque tem aí os carros elétricos, né, a produção energética, a transição da produção energética do petróleo para para fontes energéticas que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente. O lítio é um dos grandes protagonistas, né, porque ele é o responsável por fazer bateria, ser parte da bateria, né. Então, a Bolívia, como grande produtora de lítio, ela teve problemas políticos, está tendo problemas políticos, né? E aí o Elon Musk, ele falou, ó, a gente dá um golpe na Bolívia quando a gente quiser. Então, olha só, como isso até interferir. Essa ameaça por si só já é uma interferência na soberania local. Tem uma frase do Milton Santos que eu destaquei aqui, né? Um geógrafo brasileiro muito famoso, que ele fala o seguinte, é um geógrafo o mais importante, talvez, né? Antigamente, as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios e o nome disto era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados e o nome disto é globalização. Então, ele foi sempre um grande crítico, sempre fez um alerta sobre essa força das empresas dentro dos países, que elas defendem o interesse delas e do país de origem delas. Aí aqui a notícia do Elon Musk que eu falei, ó, daremos golpe onde quisermos, né?
Então, quando ele foi acusado, né, outras empresas foram acusadas de interferir na Bolívia, ele falou isso, ó, daremos o golpe quando quisermos, né, onde quando quisermos. Que tem a questão da fake news, né, que a Google ela colocou uma mensagem no site de busca dela contra esse projeto de lei, e o site de buscas do Google ele não pode dar opinião, porque ele é só um site de buscas, né, juridicamente ele não pode fazer isso, não é um jornal para fazer editorial, mas fez. Então, olha só, exemplo das grandes empresas interferindo. Aqui, ó, professor de sofrer ameaças após relacionar flatulência dos rebanhos com efeito estufa. Então, agronegócio também tem grandes empresas que interferem. Você falar contra a produção de metano pelo gado bovino, para essas empresas é terrível. Então, eles são contrários, eles realmente fazem esse tipo de ação. Eles fazem a opinião pública ficar contra os cientistas, contra os professores, que falam uma coisa muito simples, uma coisa pacificada, né? O gás metano ele é produzido, sim, não muito pela flatulência, mas o gado ele solta, né, os gases, né? Eles arrotam mais, né, os gases, né? E aí, como tem muito gado, tem muita produção de metano no gado. É só matemática simples, né? Eles são dominantes, eles vivem fazendo isso. Enfim, mas olha aí. Aí o professor é ameaçado, é demitido, enfim. Exemplo de interferências transnacionais. Aqui mais uma vez, o professor demitido pela crítica ao latifúndio. Aqui nós temos, como eu falei, né, a questão do financiamento de campanhas. A indústria de armas financiou 21 parlamentares, esse aqui é 21 parlamentares eleitos, tá? E aí eles vão defender, obviamente, o interesse das indústrias de armas, que é a chamada bancada da bala, né? Bom, galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.